Investigação da potencial presença de microplástico, mesoplástico e macroplástico em sedimentos do fundo do Rio Madeira, da Amazônia Ocidental. Vamos começar agora com um pouco da história de como se originou os plásticos. Os plásticos, de acordo com a literatura, surgiu em 1907 por Leoa Galland, pela junção do fenol mais o formaldeído. A partir daí, criou-se diversos polímeros, e esses diversos polímeros podem ser utilizados para diversas áreas, como saúde, por exemplo, de luvas, luvas plásticas, engenharia, alguns equipamentos, alimentícia, saco plásticos, pacote plásticos, que ajudam na preservação, ou materiais do cotidiano, como caneta, apontador, entre outros, de matéria-prima plástica. Só que tem um porém. Se eu uso esses instrumentos ou esses materiais feitos de plásticos e eu descarto ele de maneira incorreta, eu acabo jogando ele, liberando ele para o meio ambiente. E esse meio ambiente ele engloba a parte terrestre quanto a aquática. O enfoque desse trabalho é a parte aquática, principalmente em água doce, rios de água doce. Se esse plástico ele sofrer nesse rio intemperismo, ele pode acabar se tornando um microplástico, que é um plástico quebrado, como se fosse fragmentos. Fatores como calor, movimentação da água ou até reações químicas que acontecem naquela água podem interferir nessa quebra desse macroplástico em microplástico. E, de acordo com alguns artigos, esses microplásticos eles acabam adentrando na biota. Por exemplo, há artigos que comprovam que na corrente sanguínea já há microplástico ou na placenta humana. Aqui nós temos uma ilustração dos processos até a formação de microplástico. Nós temos ali uma garrafa. O processo dessa garrafa ela sofre a ação da luz solar, do UV, e das ondas da água, da ação das forças da água. Aí ela acaba se fragmentando, essa garrafa plástica, em microplástico, em pedacinhos de garrafas plásticas, vamos assim dizer. Isso de uma fonte secundária, porque ela passou por um processo antes de chegar no microplástico. Já na outra, na segunda imagem, temos uma roupa. Pode ser representada os tecidos sintéticos, como poliéster, que suas fibras são liberadas e essas fibras depois se tornam os microplásticos. Ou também, em questão de fonte primária de microplástico, são as indústrias mesmo constroem esses microplásticos para utilizar em alguma produção de algum material ou algo assim. Então, eles já são abaixo de 5 milímetros, que é considerado um microplástico. Ou também em produtos que a gente usa no nosso cotidiano, como escova, no caso, pasta de dente, ou creme esfoliante, que possui microesferas que, se lançadas na água, pode ser fragmentada, voltando o ciclo, né, da criação do microplástico. Aqui na região de Rondônia, em específico na região de Porto Velho, que há aproximadamente 500 mil habitantes, há um problema de saneamento básico. Não há tanto saneamento, não há, na verdade, um saneamento básico. É tudo jogado, o lixo é descartado, colocado no lixão a céu aberto. E os plásticos, como estão presentes lá, também pode tomar outros rumos, como a beira do Rio Madeira, que é um dos rios principais aqui de Porto Velho. Então, pensando nisso, surgiu o objetivo do trabalho, que é investigar, né, essa presença de micro, meso e macroplástico a montante e jusante de Porto Velho, antes e depois de Porto Velho. Lembrando também que a usina Santo Antônio de energia também está. A parte que nós utilizaremos será antes e depois da usina também de Santo Antônio. E notou-se que
baixa pesquisa sobre esses microplásticos em água doce, em ambientes de água doce. A metodologia utilizada foi a seguinte: em campo, em pontos específicos do Rio Madeira, na verdade em 5 pontos, foram coletadas amostras de sedimentos de aproximadamente 1 quilo pela draga Van Veen e armazenadas em recipientes de vidro para que não haja contaminações com outras fontes plásticas. E eles estão preservados depois que eles retornaram, né, do campo. A equipe retornou do campo, estão reservados no laboratório. Depois será feito, né, um peneiramento com peneiras com malhas distintas para que seja separado esses tamanhos de microplásticos, micro, macro e mesoplásticos. Essa coleta desse sedimento do Rio Madeira, nesses 5 pontos, acontecerá trimestralmente, durante o ciclo sazonal, ou seja, de setembro de 2022 a junho de 2023. Como um resultado, é, ainda não foram feitas as análises em si desses sedimentos, mas a primeira coleta já foi realizada em setembro de 2022 e as amostras estão em processamento, estão aguardando serem analisadas. E, a partir dessas amostras, espera-se encontrar, mesmo que em pequenas quantidades, micro, meso e mesoplásticos, uma vez que a área de estudo encontra sobre a da influência urbana, que no caso é a cidade de Porto Velho, de urbanização, desculpe o erro ali, de urbanização, e verificar, né, a parte após a cidade se há uma presença maior de microplástico gerado, né, por Porto Velho, pela população de Porto Velho. Ah, os agradecimentos, eu quero agradecer à Universidade Federal de Rondônia, ao Laboratório de Biogeoquímica que contribuiu com a coleta desses sedimentos no Rio Madeira e ao Congresso de Limnologia, que me deu essa oportunidade de apresentar meu projeto de pesquisa, que é encontrar esses microplásticos e tentar caracterizá-lo nesse sedimento.